Capítulo 8, Episódio 2. A educação nas ondas do rádio. Levar educação e cultura para as comunidades mais distantes foi outra preocupação da Rádio Selinalta. Um exemplo foram as aulas radiofônicas, uma experiência pioneira da educação à distância. O programa foi criado pelo MEB, o Movimento de Educação de Base dos Bispos do Nordeste, e implantado na Rádio Selinalta em 1961, numa parceria entre a rádio e o governo do Paraná. Frei Policarpo distribuiu 600 aparelhos de rádio nas escolas e comunidades rurais, para as crianças ouvirem as aulas. Uma curiosidade é que os aparelhos sintonizavam somente a frequência da Selinalta. Eram lacrados. Os monitores, professores que ficavam nas comunidades junto com os estudantes, receberam treinamento para conduzir as atividades educativas a partir das aulas radiofônicas. Frei Policarpo explicou. No começo, Frei Ponciano e o Frei Euclides é que davam aulas radiofônicas no rádio. Eles eram muito ativos, faziam umas aulas bem animadas. O povo e as crianças que se reuniam nas escolas para ouvir ficavam animados. Depois tinha a Setembrina Zucchi Nunes e a Thalita Batiston, que eram professoras. Durante anos elas davam matérias como geografia, matemática e ciências. Era um complemento das escolas, explicou Frei Policarpo. O agricultor Daniel Vans lembrou com alegria de como era ouvir as aulas radiofônicas nas comunidades rurais. Ele disse: "Eu ia nas aulas que eram na capela. Frei Policarpo dava uma parte da aula. Era das 2h30 até as 3 da tarde. Tinha aquele radinho em cima da mesa e todo mundo parava para prestar atenção. Quando o Frei Policarpo falava, todo mundo ficava em silêncio. Era simples, humilde e gente boa. Ele ensinava a gente a rezar. Quando ele rezava aquele Pai Nosso, a professora fazia todo mundo ficar de pé. Ninguém podia ficar sentado. Levantava de pé e rezava no começo e no final da aula a Ave Maria. Dava aquela aula de religião e todo mundo gostava", contou o agricultor. O ex-aluno destacou outro papel importante das transmissões. Ele disse: "Eu achei que foi importante porque naquele tempo tinha muita gente que ia até a capela para levar as crianças para as aulas. As crianças ouviam as aulas radiofônicas e tinham que fazer o tema em casa. E assim, as famílias também começaram a ir para a capela para ouvir as aulas e aprender." Ivo Tomazoni recordou que todo o conteúdo que levasse educação para os ouvintes era bem-vindo na rádio. Ele falou: "O Ministério da Educação mandava uns discos e a gente publicava aquilo sem cobrar nada, só por interesse do Frei Policarpo em levar a educação para o povo. Eu sei quanto a rádio foi importante para a educação na região", concluiu. O sacerdote gostava de contar que houve uma época em que toda a região sudoeste do Paraná e uma parte de Santa Catarina ouviam as aulas radiofônicas da Selinalta. Ele disse: "Produzimos as aulas radiofônicas durante 20 anos, onde dávamos a catequese e educação. Foi uma pena que acabou", lamentou o sacerdote. Pelo pioneirismo, a Rádio Selinalta serviu de inspiração e modelo para muitos profissionais e emissoras que começaram a funcionar depois. O empresário Agostinho Seleschi contou: "Frei Policarpo foi exemplo e cravou sua história nas rádios aqui nessa região." Ele acrescentou ainda: "Ele mudou da Rádio Colmeia para Selinalta com aumento de potência e este foi só o começo." A Rádio Selinalta chegou à potência de 25 kW, uma das maiores abrangências do Paraná. Seleschi, que montou uma rede de rádio em outras cidades da região, contou que, influenciadas pela Rádio Selinalta, algumas emissoras também buscaram aumentar suas potências. E ele contou: "Nós mesmos fomos buscando aumento de potência para não ficar para trás. Foi por esse início aqui no Sudoeste que hoje temos as rádios mais potentes do estado. E sempre foi o Policarpo que buscou não só as concessões, mas os aumentos de potência, porque ele era um batalhador, um idealizador, um apaixonado pelo rádio", concluiu o empresário. O locutor Inelci Matiello afirmava que, mesmo longe dos microfones, Frei Policarpo era um dos maiores comunicadores do país e que ajudou muitas outras emissoras a se consolidarem. Ele disse:
Ele era um homem dinâmico, inteligentíssimo. Além de cuidar da Selinalta, ele fez muitos processos, a parte legal, para a concessão de várias outras emissoras de rádio aqui do Sudoeste. E sem cobrar absolutamente nada, disse Matiello. O narrador esportivo nutria um carinho muito grande por Frei Policarpo, a quem considerava um mestre e amigo. E ele contou: ele me orientou no trabalho e inclusive na vida. Eu entrava pela manhã, abria a rádio com o Gildo de Freitas e, sob orientação de Frei Policarpo, que conduzia a rádio com sua inteligência, fomos seguindo seus passos. Ele estava sempre preocupado com as coisas materiais da rádio. Era voltado para o ser humano e também para a questão técnica da rádio. Pelo Policarpo, conhecemos o primeiro gravador, italiano, um geloso de tecla. Conhecemos depois os gravadores de rolo Akai. O Frei viajava de ônibus para Brasília para conseguir as coisas. E assim nós fomos progredindo. A rádio tinha lá seus 250 watts, passou para 1 kW, para 5, foi para 10, 25, até a potência de hoje. É a maior potência do rádio no interior do estado do Paraná. Ele foi realmente um ícone para a Rádio Selinalta. Foi quem estruturou a rádio e tudo ele conseguia com sua paciência de Jó, destacou Matiello. Frei Policarpo ficou na direção da Rádio Selinalta até 1975, quando Frei Nelson Rabelo passou a administrar a emissora. A vinda de Frei Nelson para a Selinalta foi sugestão de Frei Eugênio, que já conhecia o jovem frade. Em 1965, Frei Nelson fazia teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estava em fase de experiência para decidir se continuaria os estudos para ser padre. Foi quando esteve em Pato Branco pela primeira vez, ainda antes de fazer a faculdade de jornalismo. Frei Policarpo contou que, quando Frei Nelson chegou, não era permitido que leigos ficassem no convento com os padres. Então, a rádio fez uma permuta com um hotel da cidade, da família Andreata, para que Frei Nelson ficasse lá. Frei Policarpo contou: combinamos de ele ficar no hotel da dona Andreata em troca do patrocínio da Ave Maria das 18 horas na rádio. Quando Frei Nelson chegou, começou a fazer a Ave Maria, sempre patrocinado pelo hotel da família Andreata, contou Frei Policarpo. No começo, Frei Nelson cuidava da programação e Frei Policarpo da direção comercial da emissora. Frei Nelson contava que Policarpo era bastante interessado pela área jurídica das emissoras. Ele disse: estava a par de todas as leis que regem o rádio. Ele lia o Diário Oficial da União todos os dias. Com isso, podíamos estar sempre atualizados com as exigências do governo. Qualquer documento que ia para o governo passava pelo Frei Policarpo, contou. O conhecimento de Frei Nelson e de Frei Policarpo foi importante também para a criação da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, fundada em 1975, como contou Agostinho Seleschi. Ele disse: Frei Nelson foi vice-presidente da AERP. Ele e o Frei Policarpo nos auxiliaram muito na criação da associação aqui em Francisco Beltrão, que depois tornou-se estadual e mudou a sede para Curitiba. Frei Nelson e Frei Policarpo foram fundamentais no início, contou Seleschi. Com a influência do rádio, Frei Policarpo também participou ativamente de movimentos sociais e campanhas diversas. O sacerdote tinha uma capacidade impressionante de mobilizar a comunidade. Foi com a ajuda do rádio que se consolidaram campanhas importantes dentro da Paróquia São Pedro, como as da aquisição do órgão de tubos da Alemanha e a construção da Igreja Matriz. Frei Nelson contou: a rádio era usada para angariar fundos, para motivar os agricultores a colaborarem com a construção, naquela época em que a igreja foi construída muito na base do mutirão, entre os anos de 1960 e 1965. Os investimentos feitos na Rádio Selinalta também demandaram recursos financeiros e muito foi conquistado na base de campanhas para angariar fundos. Para os pioneiros dos veículos de comunicação, o início das emissoras de rádio foi um grande desafio, como contou Seleschi. Imagine as rádios recém-criadas no início. Pato Branco e Francisco Beltrão eram cidades pequenas. O comércio era fraco e não tinha o hábito de se divulgar, de se promover, do marketing. A gente tinha problemas de faturamento, como temos até hoje. A nossa região é uma das mais desenvolvidas em termos de rádio, mas o faturamento deixa a desejar. Na época, era muito mais difícil.
Nós tínhamos quase que mendigar a publicidade para poder manter os funcionários e as rádios funcionando. Então o Policarpo, com aquele jeitão, ele era fabuloso. Em Pato Branco, ele chegava num comerciante, fazia aquele chorinho dele e sempre levava alguma coisa. E essa determinação dele nos dava ânimo para seguir em frente. Nós tivemos Policarpo como nosso exemplo, nosso ídolo, exclamou Celeste. O comunicador Sebastião Moraes Rodrigues ressaltou que, em função dos altos custos de manutenção das emissoras, Frei Policarpo sempre estava envolvido com as campanhas de alguma forma. E ele contou: quando precisava de recursos para fazer essas mudanças na rádio, a gente fazia campanhas. Daí que entrava a credibilidade do Frei Policarpo. Na troca do transmissor, por exemplo, fizemos uma campanha de vendas de anúncios e citamos o nome do Frei Policarpo por causa da credibilidade dele. Nós fizemos uma placa de bronze com os nomes de todos os colaboradores do comércio que fizeram doações. Tinha outros que compravam cotas de mídia e a gente também fazia sorteios para concorrer a pacotes de mídias e outros prêmios. Era tudo da cabeça dele, essas campanhas. O Matiello às vezes pegava o Policarpo e levava junto no comércio para vender patrocínios ou cotas das campanhas. Ele não ia muito, mas quando ele ia, ninguém dizia não. Onde ele ia, a coisa fechava, contou Moraes. Quando Frei Nelson assumiu a direção da Rádio Selinalta, Frei Policarpo iniciou uma nova fase, não menos importante, junto aos veículos de comunicação, a de bastidores. Quem conviveu com o sacerdote na emissora afirma que ele nunca foi um homem que gostasse de estar à frente dos microfones. Era meio acanhado, era objetivo, correto, direto ao assunto, não ficava floreando. Contou Moraes Rodrigues, que chegou em Pato Branco em 1979, a convite de Frei Nelson. Foi o empreendedorismo de Frei Policarpo que o convenceu a ficar. Ele disse: "Eu vim só para ver como era aqui. Tinha recém terminado a faculdade e a primeira coisa que o Policarpo me disse foi que pretendia implantar em Pato Branco um canal de televisão. Mostrou a rádio, tudo. E lá perto da antena da rádio tinha uma garagem, um barracão, onde já estava toda a antena da TV desmontada. Tinha sacos de parafuso, o transmissor que já estava lá, os monitores. E eu pensei, não é possível uma cidade pequena como Pato Branco e ele já tinha comprado tudo. Isso só pode sair. Vou ficar por aqui mesmo." O prédio da TV já estava pronto. Ele mostrou as plantas do que ele tinha imaginado para montar a televisão. E eu pensei, esse cara não é bobo não. Fui para casa, peguei minhas coisas em Petrópolis e voltei para cá. "Eu sabia que ia dar certo", exclamou. Moraes Rodrigues trabalhou na Rede Selinalta de Comunicação por 40 anos, até se aposentar. No início, Moraes assumiu a produção jornalística da rádio. Ele contou: "Sou formado em letras e o Frei Nelson me colocou na produção do jornalismo. Demos um cunho de língua portuguesa mais caprichada, com o português mais correto. Depois entrei na direção artística da rádio, cuidando da roupagem dela, da produção. Também atuei bastante nessa área de evangelização, até porque os padres não tinham muito tempo disponível para o rádio. Então, eu apresentava o comentário dos evangelhos, das missas do domingo, chamadas e vinhetas de missas, de eventos, novenas, festas de São Pedro. Eu cuidei muito dessa parte religiosa desde o começo, porque vi que esse era o foco da rádio. Entrei nessa linha e continuei até me aposentar", explicou Moraes. O comunicador destacou a forma como Frei Policarpo participava do andamento da rádio, depois que Frei Nelson assumiu a direção. Ele disse: "Frei Policarpo estava mais nos bastidores. Todo o tempo em que trabalhei, ele sempre esteve na retaguarda, orientando. Ele sabia de todas as leis, dos trâmites legais em relação às mudanças de frequência, de potência, toda essa parte burocrática. Frei Nelson consultava ele quando eram esses tipos de assuntos. E ele dava essa consultoria não só para a Rádio Selinalta, como também para outras empresas. Muitas pessoas consultavam ele para saber se alguma atividade era um bom negócio ou não", contou Moraes. Mesmo não estando mais no dia a dia da rádio, Policarpo se preocupava tanto com a qualidade da programação quanto dos equipamentos usados pelas equipes. Moraes contou: "Ele prezava pela qualidade, sempre orientava para a gente comprar bons equipamentos. Ele pesquisava sobre tudo. Quando precisava mudar equipamentos, ele sabia tudo porque pesquisava.
Ele era muito prático para cuidar que a coisa fosse bem feita. Se era para comprar um microfone, ele orientava que se comprasse um de qualidade, lembrou Moraes Rodrigues. Na vida pessoal dos funcionários, o sacerdote se mostrava disponível quando era solicitado, mesmo nas situações mais delicadas. Em função disso, o comunicador Inelce Matiello considerava Frei Policarpo um grande orientador e amigo. Contou que o sacerdote o ajudou até quando o então jovem Matiello decidiu fugir com a namorada porque a família dela não aceitava o relacionamento. E ele contou: "Eu era um jovem com os meus 18 anos e falei para o Frei Policarpo que eu ia fugir com a Esmeralda Cantu, hoje minha esposa. O Frei olhou para mim e perguntou: 'O que você precisa?' E eu disse que precisava de um dinheiro para fugir. Comuniquei a ele uns 40 dias antes. Naquele tempo, fugir de casa era o fim do mundo. E ele foi o conciliador entre as duas famílias. Ajeitou as coisas. Minha esposa tinha 16 anos. E Frei Policarpo me deu toda a assistência. Administrou nossas vidas. Administrou a vida do casal. Ele, inclusive, mobiliou a primeira casa em que nós fomos morar. Ele tinha muita confiança em mim e eu nele, porque realmente eu era malandrinho e ele superava essa malandragem de menino do Matiello com suas orientações. Ele foi muito importante na minha vida, realmente um pai", contou Matiello emocionado. A expansão dos veículos de comunicação franciscanos. Quando a Rádio Selinalta já estava consolidada, os freis de Pato Branco começaram a pensar em uma emissora de TV. Frei Nelson Rabelo contou: "Já por volta de 1967, os freis Sérgio e Policarpo andavam falando em uma emissora de televisão aqui para Pato Branco e região. Eles estavam preocupados em tornar a imagem do Evangelho algo visível para a região. E eles também se espelhavam no exemplo da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que, por pequena que fosse, naquela época já tinha seu canal de televisão", contou Frei Nelson. Uma nova jornada de projetos, documentação e longas viagens se iniciou, dessa vez em busca da concessão do canal de televisão. Frei Nelson contou: "Então, Frei Sérgio e Frei Policarpo já foram plantando essa sementinha. E a partir dali começou um esforço dos freis para que fosse incluída no plano de distribuição dos canais de televisão por parte do governo federal uma emissora de TV para Pato Branco. A concessão é uma permissão emitida pelo governo federal para a operação tanto de rádio quanto de televisão. A organização que tiver concessão para explorar o serviço se compromete em cumprir obrigações impostas em contrato, como, por exemplo, produzir e exibir programação com informações locais." A estreia da televisão no Brasil havia ocorrido em 1950, numa iniciativa de Assis Chateaubriand. Até o final da década já funcionavam no país as TVs Tupi, Record, Paulista, Rio e Excelsior. Nos anos 1960, entrou no ar a TV Paranaense, com sede em Curitiba. No interior do Paraná, nos anos 1960, o professor Frei Policarpo já falava em televisão para os seus alunos, como contou a historiadora Neri Bocchese. Ela disse: "Eu lembro que ele falava muito em televisão. A gente não tinha nem noção do que era lá nos idos de 62, 63. Ele falava que estava comprando o maquinário lá na Alemanha, que tinha ido para a Europa. Imagine que Pato Branco era uma cidadezinha no interior do Brasil e ele já sonhava em trazer a televisão para cá", contou. Também neste período, o sacerdote já proporcionava à comunidade algumas experiências audiovisuais. Contava histórias com um aparelho projetor de imagens, a bateria, como se fosse uma exibição de cinema. E o Frei Policarpo contou: "O aparelho reproduzia quadros luminosos. Então, cada coleção contava uma história ou um sacramento, e quando eu passava, o povo ficava maravilhado. No pavilhão de festa da cidade, chegavam a se reunir 500 pessoas para assistir às historietas que a gente passava. Branca de Neve, Pinóquio, também passava os mandamentos, os sacramentos. Uma vez mostrei na igreja de Vitorino a morte de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E o povo até deu gargalhadas porque nunca viu um crucifixo de ponta cabeça", lembrou o padre animado. A parte burocrática para a concessão do canal de TV demorou a se desenrolar.
Frei Nelson explicou. Evidentemente que até que essa TV surgisse, foram muitos e muitos anos, as coisas nos ministérios corriam muito devagar. Precisava de um projeto junto ao governo federal. E nestes processos entram também outros concorrentes. Por sorte, quem entrou na época para a concorrência da televisão aqui foi o Paulo Pimentel, que já tinha um canal em Curitiba. Ele preferiu deixar a concessão em Pato Branco para os frades, contou Frei Nelson. Frei Policarpo BR havia solicitado o canal de televisão ao governo federal em 1967. Confiante, no mesmo ano, encomendou um transmissor e os primeiros equipamentos que seriam necessários para implantar o canal. A torre da emissora foi comprada em 1970. Ficou guardada por pelo menos 15 anos. Nesse período, os freis até receberam propostas de outras emissoras interessadas em comprar o equipamento, considerado de ponta. Mas Frei Policarpo nem cogitava tal possibilidade. Frei Nelson Rabelo, que acompanhou toda a jornada, reconhecia que Frei Policarpo foi um exemplo de perseverança. Ele disse: ele abriu caminhos para que viesse a televisão para cá. Ele fez naquela época um projeto dos estúdios da TV Sudoeste. Na sua certeza de que conseguiria o canal, comprou a torre para a sustentação da antena da televisão e, em seguida, também comprou o transmissor Maxwell e toda a parafernália que faz parte de um estúdio de televisão. Ele tomou todas essas iniciativas, mesmo sem ter a certeza de que conseguiria a concessão. Era uma época da ditadura militar e havia muita oposição de que a igreja mantivesse um canal. Nós íamos ao Congresso e fazíamos amizades com políticos para que conseguíssemos a concessão, contou Frei Nelson. Policarpo explicou que foram mais de 8 anos fazendo viagens a Brasília e Rio de Janeiro até conseguir a liberação do canal. Ivo Tomazoni, que foi o prefeito de Pato Branco entre 1960 e 1964 e também deputado estadual, contou que foi procurado por Frei Policarpo para acompanhar a tramitação junto ao governo. E ele disse: na época, o Ney Braga, muito meu amigo, era ministro e eu acompanhava toda a tramitação do processo junto com ele. Um dia ele me chamou para que eu tomasse conhecimento de que o presidente Geisel iria indeferir a concessão se ela pertencesse a uma entidade religiosa e sugeriu que a igreja não fosse majoritária no contrato social. Para viabilizar a concessão, a igreja vendeu ações para terceiros. Muitos cidadãos adquiriram cotas com a responsabilidade de devolver depois. Então, levamos o processo novamente e foi concedido, explicou Tomazoni. Os anos 1970 foram duros para a televisão no Brasil. Os veículos de comunicação precisaram se adaptar às regras impostas pela ditadura militar. Muitos programas de TV em nível nacional foram censurados e tirados do ar por serem considerados inadequados pelo governo. Somente em 1979, quase 10 anos depois do pedido, um decreto do presidente Ernesto Geisel concedeu aos frades a licença para instalar a TV Sudoeste em Pato Branco. No mesmo ano, em fevereiro de 79, os freis Nelson Rabelo e Sérgio foram para Brasília oficializar a concessão. A cerimônia foi realizada no Ministério das Comunicações. Participaram da solenidade de concessão do canal de TV para Pato Branco, em Brasília, Frei Nelson Rabelo, Frei Sérgio, o ministro das Comunicações, Euclides Quante de Oliveira, o governador do Paraná, Ney Braga, o deputado federal da época, Borges da Silveira, e os integrantes da diretoria da Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Limitada, Clóvis Varasquim e Valdir Guerra.